ceia para os irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 14, verso 18 em diante. Verso 12, vamos. Verso 12 em diante. Gênesis 14, verso 12 em diante. Quem achou de ligar? Amém. E tomaram também a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, morreu. Irmão de Escol, irmão de Abraão, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Ele dirigiu-se contra eles de noite, e os seus criados os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, da Síria. E tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a nosso irmão, e os seus bens, e também as mulheres, e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois se tocou de ferir aquele por lá da mulher, e os reis que estavam com ele, no vale de Zadã, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Repita comigo: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens foram para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jura que desde o fio até a correia do sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, enriqueci a Abraão. Digo-lhe amém. Senhor Deus, abençoe tua palavra, que ela seja entregue nesta noite. Fala com o pregador e dê graças para que a palavra ministrada seja recebida em cada coração, em nome de Jesus. Digam todos amém. Lá nos primórdios, no início de tudo, já tinha acontecido o dilúvio, aquele grande dilúvio, que dividiu os continentes. Depois de cessar o dilúvio, apareceram as divisões dos continentes, segundo esse pesquisador.
Passado algum tempo, Deus iria agir de forma poderosa nos moradores da terra antediluviano. Esse Deus, meus irmãos, que destruiu todos os moradores da terra, com exceção de Noé e a sua família. Porque o cheiro daquele povo naquela época, daquela civilização, o mau cheiro subiu até as narinas de Deus. Fique imaginando, no comecinho de tudo praticamente, o pecado já campeava por toda parte. O mal se andava por toda parte. Chegou a um ponto tal que Deus teve que destruir aquela civilização. Dá para imaginar isso, meus irmãos? A Bíblia não diz os números daquela civilização, mas ela já enchia a terra naquela época. Mas junto com o crescimento da civilização, cresceu também as corrupções, o pecado, as vazações. Chegou a um ponto que Deus, não suportando mais o mau cheiro, decidiu destruir aquela raça. Então ele chama Noé, encontrou com o homem. Eu acho isso maravilhoso. No meio da geração corrupta, no nossa, uma geração extraordinária, as narinas de Deus, Deus encontrou o homem. E não estava envolvido naquele tipo de ações daquela civilização praticada. Não só em termos de prostituição, mas de idolatria, de violência, de mentiras e tantas coisas ruins. Deus decidiu destruir aquela raça. Levantou Noé, mais 8 pessoas que eram parentes de Noé, e eles começaram a construir uma arca em terra seca. Nunca havia chovido na terra, mas chovia uma neblina que regava a terra. Eles não sabiam o que era chuva. Nunca caiu uma tempestade como essa que caiu hoje à tarde, que assustou muita gente. A quantidade
para você repetir o que aconteceu no tempo de Noé. Deus começou a levantar profetas naquela época. E ele achou um homem. Assim que ele encontrou Noé, ele achou um homem chamado Abrão, que significa exaltado. Fico imaginando assim, meu Deus, o pai de Abrão, não tinha conhecimento das coisas futuras. E já pôs o nome do seu filho de Abrão, que significa exaltado. Aquele que seria exaltado. Mas cada Abrão recebeu o nome de Abraão, que significa, em outro sentido, pai de multidões. Nesse primeiro momento, Abrão, o pai exaltado, foi chamado por Deus para uma missão. Para uma missão. E a missão era muito importante. Era para ele ser líder de uma grande nação. Uma grande nação. E dessa nação surgiria uma tribo, chamada tribo de Judá. E dessa tribo de Judá nasceria aquele que seria o Salvador. Diga a glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão foi chamado do meio da sua parentela. Deus chamou Abraão: Abraão, sai da tua casa, a casa dos teus pais, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu fico assim, maravilhado, que a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ir. E saiu Abraão sem saber para onde iria, porque a Bíblia diz que Deus ainda iria mostrar. E saiu pagando por toda a terra de Canaã, com sua família, com seu sobrinho Ló, com a família de seu sobrinho Ló, com todo o seu povo, todos os seus servos, e saíram de acampamento em acampamento. E uma coisa que me chama a atenção na vida de Abraão, que ainda se chamava Abraão, é que ele, desde o princípio, ele gostava, ele sentia alegria em poder levantar o altar para adorar ao Senhor. Que a glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu não sabia para onde ia, mas ele sabia levantar o altar para adorar ao seu Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que eles estavam tudo indo muito bem. Alguns imprevistos aconteceram. Quando Abraão desceu para o Egito, ele teve que fugir do Egito para não ser morto com sua mulher e com todos os seus servos e servas, e teve que ir para a terra de Canaã. Teve que ir na terra. Nessa peregrinação, os bens de Ló aumentou. E os bens de Abraão, que agora se chamava área de grande multidão, também se aumentou. Aí eles disseram assim: olha, está havendo contenda entre os seus servos e os nossos. E para que não haja contenda para ocupar a terra, porque era muito gado de Ló, e era muito gado do gado de Abraão. E a terra não comportava os dois. Então era necessário que houvesse essa divisão. Então Abraão disse assim: meu sobrinho, escolhe, não tem como nós convivemos juntos, com os seus rebanhos crescendo, com o meu rebanho crescendo, e havendo contenda entre os nossos servos. Então escolhe: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E diz a Bíblia que Ló levantou os olhos, certamente ele estava no lugar mais alto, talvez um monte, levantou os olhos e olhou para a banda das campinas do Jordão.
E ele enxergou assim um paraíso para a criação, para a passagem verdejante. Ele não escolheu ir para aquela região. Mas naquela região havia ali duas cidades pecaminosas, chamadas Gomorra e Sodoma. Mas mesmo sabendo que aquelas cidades eram cidades pecaminosas, que atraiu a ira de Deus, ainda assim ele foi. Ele ficou naquela terra. E Abraão continuou ali em Canaã, peregrinando naquele lugar. Mas sem perder a esperança daquilo que o Senhor disse para ele. Abraão, sai da casa do teu pai, sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E a Bíblia diz que Abraão não discutiu, ele creu. E diz a Bíblia que Abraão saiu sem saber para onde ia. E peregrinou Abraão na terra de Canaã. Quando ele estava nessa peregrinação, montando tendas aqui, montando tendas ali, montando tendas lá, mudando de lugar constantemente, veio uma notícia. A notícia era que 5 reis do norte, reis assim, furiosos, que viviam de despojos de guerra, esses reis vinham explorando os moradores do sul com taxas tributárias altíssimas. E como eles eram nações poderosas, exercitados da guerra, eles impunham a sua força contra aqueles moradores da terra. Mas chegou um momento, passados 12 anos, que os moradores da terra se revoltaram. E reuniram também os reis daquela região para combater os reis do norte, para se livrar do peso nas mãos dos reis do norte. É uma coisa interessante, irmãos, que a gente não fala de reino, a gente fala assim de países. Quando se fala de reino, fala assim de continentes. Mas naquele tempo, o reinado eram cidades. O chefe da cidade e tal era chamado de rei, ele era o líder daquele lugar. E assim era com todas as cidades que havia naquela região. Então tinha o rei do norte, tinha o rei do sudeste, tinha o rei espalhado naquela região. E eles formavam uma confederação. Entre eles tinha o rei líder, chamado Kedorlaomer. Era o mais violento de todos. Era o líder de todos. E eles deram de cima dos moradores do sul para desbaratá-los e também para manter a mão pesada da escravidão sobre eles. Até aqui dá para entender, irmãos? Amém? Aí diz a Bíblia que o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, eles também foram capturados pelo reino do norte. E todos os reinos do sul foram levados mais uma vez cativos para o reino do norte. E entre eles foi Ló com sua mulher, com seus filhos e com todo o seu gado. A Bíblia diz que eles foram levados cativos para o reino do norte. Mas um deles escapou e veio ter com Abraão e disse a Abraão, o seu sobrinho, chamado também de irmão, o seu irmão Ló, foi cativo para o norte, junto com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens. Porque era isso que acontecia. O exército do agressor que fosse vencedor levava todos como prisioneiros de guerra, digamos assim, como servos
e foram preparados para ir resgatar Ló, a sua família. Não, o que aconteceu, meus irmãos, foi muito mais do que eles planejavam. Eles foram preparados para ir resgatar o sobrinho de Abraão, Ló e a sua família e seus bens. Mas eles foram de noite, se dividiram, cercavam o acampamento dos inimigos e deram em cima dos inimigos 318 contra 5 exércitos. Era praticamente uma façanha impossível de conseguir qualquer tipo de vitória. Mas a Bíblia diz que eles venceram os adversários e trouxeram de volta todos que estavam prisioneiros deles, com seus bens, com suas famílias, mulheres e filhos, e trouxeram todos de volta para a sua terra. Glória a Deus! Porque Deus era com eles. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, meus irmãos, quando isso aconteceu, que Abraão, junto com os 318, entraram na batalha e venceram os adversários e trouxeram todos de volta. Novamente, o rei de Sodoma veio correndo para Abraão. Abraão, fica com todos os bens, mas levou apenas as vidas, as pessoas. Aí Abraão disse: levanta a minha mão aos céus, e não tomarei de você nenhum fio, nenhum cordão de sapato, para que você não venha dizer: eu enriqueci a Abraão. Depois desse episódio, meus irmãos, aconteceu algo fantástico. A Bíblia diz que Melquisedeque, uma figura, não sei se a expressão está correta, antropológica, uma figura, meus irmãos, misteriosa. Melquisedeque, rei de Salém. Lá em Hebreus fala mais a respeito dele. Dos Salmos, ele fala a respeito dele. Esse então Melquisedeque era um sacerdote que surgiu assim, de repente, vindo em direção a Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, a Bíblia diz, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E diz a Bíblia que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E a glória a Deus. E o rei de Sodoma disse para Abraão: dá-me as minhas almas, e fazendo agora para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, o Senhor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que você tem, para que não digas: enriqueci a Abraão. Então, Abraão reconheceu. Ele reconheceu que aquela grande vitória que ele obteve contra aqueles 4 reis do norte, aquela grande vitória que ele conquistou, não foi pelo seu braço, não foi pela sua força, não foi pela sua inteligência, mas foi porque a mão de Deus estava sobre ele. Estava sobre ele. Deus disse para Abraão: abençoarei a tua semente, a tua descendência, e ela será grande, imensa, e da tua descendência, levantarei um, que abençoará todas as famílias da terra. Ele fez
significativo a respeito de Jesus. Esse Melquisedeque é um tipo de Jesus. Em Hebreus, nós vamos escrito assim, a respeito dele, a respeito desse Melquisedeque. Olha o que diz a respeito de Hebreus capítulo 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava na matança dos reis, e o abençoou. Aqui também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, ou de Jerusalém, que é rei de paz. Ele diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E a glória a Deus. Imagina vocês, meus irmãos, há milênios passados. Vamos colocar aqui talvez uns 4.000 anos passados, ou até mais de 1.000 anos passados. Aparece o sumo sacerdote, tipificando a figura de Jesus, que viria no futuro distante. No futuro distante. E a figura diz que, assim como Deus entrou para Abraão no terreno do inimigo e resgatou as mãos do adversário todas as almas que lhe pertenciam, da mesma forma o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, que viria no futuro, milênios futuro, provavelmente 4.000 anos depois, nasceria também sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias, sem pai nem mãe, que também viria dos céus, com a missão de invadir o inferno e resgatar das mãos de Satanás as almas que lhe pertencem. Que é glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu sou fruto dessa ação de Deus. Cada um dos meus irmãos é fruto dessa ação de Deus. Algo que foi revelado para Abraão há mais de 4.000 anos passados e que se cumpriu em Jesus no futuro. Maior importância, maior valor tem a obra que Cristo realizou do que aquela que foi feita através das mãos de Abraão. Porque esta, enquanto aquela tem um valor temporário, essa tem um valor eterno. E a glória a Deus. Este sacerdote eterno, não segundo a ordem de Melquisedeque, mas segundo a ordem de Arão. Segundo a ordem, não sobre a ordem de Arão, conforme o sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Tem maior importância e maior valor, porque ele tem um valor eterno. Glória a Deus. Quando eu estava lendo essa passagem e analisando a figura de Melquisedeque, que aparece em cena e de repente desaparece. A quem Abraão pagou o dízimo de tudo. Por isso a Bíblia nos ensina que Abraão é nosso pai na fé. Porque nos ensina a tirar o dízimo do nosso tempo para Deus, a tirar o dízimo das nossas orações para Deus, a tirar o dízimo da nossa adoração
sua adoração. Para quem os seus dízimos estão sendo oferecidos? Abraão reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e pagou o dízimo ao sacerdote de Melquisedeque. E isso foi tributado a ele de honra e glória. Porque ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque e reconheceu que aquele sacerdote misterioso que surgiu logo depois da batalha era sendo mim, símbolo da ceia do Senhor, símbolo da ceia que o Senhor consagrou junto com os seus discípulos, anunciando um fato que iria acontecer 4.000 anos depois. E nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo parte da história. Porque a mesa já está preparada. Os cálices já estão preparados. E quando nós orarmos aqui, consagrando e entregando nas mãos da igreja, nós estamos reconhecendo a validade daquela ceia que o sacerdote Melquisedeque trouxe para Abraão. Eu fico imaginando Abraão, o sacerdote Melquisedeque, em primeira mão, participando da ceia, que iria se concretizar no futuro, bem distante da pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus disse: esta é minha carne, e esta é o meu sangue, representado pelo pão e pelo suco da videira, ele está trazendo a memória, lá no passado, a primeira ceia que foi entregue e que foi consagrada. Estamos participando de um fato histórico, não temporário, mas um fato eterno. É glória a Deus, tem valor eterno. Por isso, meus irmãos, nós vamos descer aqui agora para juntos participarmos da ceia do Senhor. Eu quero fazer uma oração. Coloque a sua mão no seu coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estamos ao redor da mesa do Senhor, nos preparando para essa ceia maravilhosa. Algo que foi predito por tantos anos passados e que se cumpriu em Cristo, no seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Essa ceia, meu Deus, meu Pai, que anunciou a vinda daquele que viria e ser o Salvador do mundo. O Deus eterno. E eu peço a Ti, Senhor, que não seja apenas mais uma ceia, mas que seja um momento de íntima comunhão. Íntima comunhão. Porque este é maior do que Melquisedeque. Este é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Trata conosco nessa noite. Trata com o teu povo nessa noite. E que possamos dar ao Senhor o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. Que toda a igreja diga amém. Nós posso colocar em pé no seu lugar? Antes que seja entregue os elementos da ceia, coloque a mão no seu coração. Não perca a oportunidade. Não deixe de participar da ceia. Não aceite nenhuma dúvida no seu coração. Não permita que o inimigo venha tirar do teu coração o desejo de participar da ceia. Antes decida
forma absoluta, eu vou participar da ceia, e o Senhor me renovar. Nós vamos sobre o seu coração. Fale com Deus. Você vai ter um minuto ou dois para falar com Deus nesse lugar. Antes de receber os elementos do pão e do suco da bebida. Senhor, aqui está a tua igreja. Eu tenho dizer que uma célula das muitas e muitas igrejas espalhadas nessa grande Belo Horizonte, esse grande Brasil e também no mundo. Aqui estamos nós fazendo parte desse ministério, dessa graça maravilhosa, remidora, essa graça compassiva, essa graça misericordiosa, porque nosso Deus é o Deus que compadece e livra. Eu peço ao Senhor, meu Deus, meu Pai, que nenhum dos meus irmãos que aqui estão nesse momento se sinta reprovado. Muito pelo contrário, que ele seja aprovado pelo Senhor. Sejam aprovados pelo Espírito Santo de Deus. E seja também, meu Deus, meu Pai, participante do corpo do sangue de Jesus. Porque esta é a ordem divina. Em nome de Jesus. E todos digam amém. Pode entregar, pode passar e entregar para os irmãos. Hoje não seja de agir a fugir com emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro a coroa colocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, decorrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, decoro a coroa colocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação.
Todos receberam o cálice. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tem a palavra. Vamos lá. Senhor Deus, eu creio que o Senhor já tem abençoado. Mas eu oro, Deus, apresentando a Ti esse pão e esse cálice, para que o Espírito do Senhor esteja presente neles, que representa a carne do sangue de Jesus. Que cada irmão que veio participar sejam renovados e fortalecidos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tomai, comei e bebei dele todos. Primeiramente o pão para comer. Mastigue bem. Estamos sendo participantes. For participantes do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É muito sério. É muito importante. É uma honra sermos participantes do corpo de Cristo. Deixa comigo o pão, beba comigo o cálice. Vamos vocês. Não se usam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Deus se acalma, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Eu tenho sempre eterno.
olhou para o céu e a palavra de forte. Ele quer ser comigo, Senhor. Muito obrigado. Por me ter trazido até aqui, na tua presença. Eu te agradeço, Senhor, porque sempre o Senhor está presente na minha vida. Amém. Agora eu vou Rei dos reis, consagrado tudo que sou. Tirar os horrores, transforma o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que realiza. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Celebrarei a ti, ó Deus, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que realiza. Toda a terra celebra-te, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda a terra celebra-te, pois tu és o Deus criador. Pois tu és o Deus criador. Pois tu és o Deus criador.
você tenha renovado a tua aliança com Jesus nesta noite, na Santa Ceia do Senhor, e que o seu coração jamais se desvie do caminho do autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Irmãos, está transmitindo o nosso culto, né? Estou acompanhando aqui para a gente ver se está dando certinho. Está ali o Renato, a Camila, que estão correndo para isso dar certo. E hoje deu certo, amém, irmãos? Então, quando você chegar na sua casa, até mesmo agora, se você quiser, pode entrar aí no canal do YouTube. Nós estamos transmitindo no YouTube e você pode depois encaminhar para outras pessoas, para elas assistirem o culto de hoje, né? Pede lá o like delas, que isso vai impulsionar o nosso canal. Aqui, né? Dá para pegar aqui no QR Code? Ali é o Instagram e o outro é o YouTube. De lá é o YouTube. YouTube. Né? Então, encaminha para sua família, para os seus amigos. Reassista o culto, que a palavra hoje foi violenta, hein, irmãos? Então, assiste de novo, porque foi um aprendizado, foi tudo, né? Então, assiste de novo para você guardar no seu coração aí e nos ajuda a divulgar, porque isso ajuda muito também a divulgar a igreja, a mensagem chegar em outros lugares também. É muito importante que você nos ajude. Amém, meus irmãos? Aí, ó, tá bonitinho, ó. Gracinha, gente. Dá um coraçãozinho lá, você 100% lá, para a gente poder ficar bonitinho na fila. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de darmos a bênção apostólica, nós vamos orar pelo nosso irmão Luciano, que amanhã vai fazer uma cirurgia, né? Ele já tinha essa cirurgia programada para tirar o parafuso, né, da perna dele. E hoje eu recebi a notícia da Rosalva, vi ela de manhã, irmãos. Ela veio às 6 da manhã, estava tudo bem. Chegou em casa, caiu. E nós vamos orar por ela também e pelos irmãos que estão enfermos no geral. Então, Maria Luísa, a mãe da nossa irmã Simone. Nós não estamos vendo tanto a nossa irmã Simone por conta disso. Ela está cuidando da mãe. Então, vamos orar por essas pessoas e também pedir para que Deus abençoe a sua semana. Amém, meus irmãos? Quem foi abençoado agora é Deus? Aleluia. Então, espero todos vocês aqui quarta-feira, nos demais dias também que nós já falamos aqui, domingo, culto de missões. E antes de nós orarmos para os nossos lares, vamos levantar esse clamor, essa oração em nome de Jesus. E você que conhece alguém que está enfermo, adoentado, apresente a obra agora também, que o Senhor vai alcançar essa vida. A irmã Clemildes também, lembrei aqui, a irmã Clemildes passou já pela cirurgia, né? Ela está internada ainda, porque o potássio está um pouquinho baixo, mas a vitória já é certa em nome de Jesus, né? Vamos apresentar todas essas pessoas em oração. Meu Deus, meu Pai, Tu és Jeová Rafa, o Deus da cura. E nós cremos que Tu és o Deus que opera a cura divina, Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor agora, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade e pelo Teu poder, ó Pai, para alcançar essas pessoas que estão enfermas agora, em uma situação de uma saúde frágil, com a Tua mão divina e poderosa. Primeiramente, queremos apresentar a Ti a nossa irmã Clemildes, que já passou por uma cirurgia bem delicada, mas que correu tudo bem, agora ela está ainda internada, mas o Senhor vai dar vitória para a nossa irmã, e ela vai ficar curada, vai ficar bem, em nome de Jesus. O Senhor alcança a irmã Rosalva, que está no hospital de Isoleta também, que ela receba o melhor atendimento ali, Pai, que essa queda não tenha sido nada grave, somente um susto, que o Senhor possa colocar os melhores médicos agora ali para cuidar dela, dê ela força, ó Deus, dê ela tranquilidade neste momento, e temos boas notícias. Apresentamos a Ti também o nosso irmão Luciano, que vai passar pela cirurgia amanhã. Pai, prepara o hospital, o bloco cirúrgico, os médicos, os enfermeiros, tudo, Pai. Que o Senhor já prepare para ser algo assim poderoso na vida dele, que o Senhor possa usar as mãos dos médicos e que ele volte 100%, meu Deus, bem recuperado da situação dele, da sua perna, que corra tudo bem em nome de Jesus.
Apresentamos a Ti a vida da irmã Maria Luísa, da irmã mãe da Simone, não me lembro, irmã Galdina e irmã Maria Luísa. E a vida da nossa irmã Simone também, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer essas irmãs, Pai. São irmãs já com uma certa idade, com a saúde mais fragilizada. Nós pedimos a Ti que o Senhor traga vigor a elas, que o Senhor traga saúde, que o Senhor repreenda as enfermidades e que possamos ter notícias excelentes de cada um dos nossos irmãos e de todos aqueles que estão sendo apresentados aqui agora por algum motivo de saúde, que o Senhor vá de encontro agora, que a Tua mão toque nessas vidas agora e que toda enfermidade, toda doença seja repreendida em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Só lembrando, você que contribui com carreira da construção, procura a Simone, ela está recebendo ali. Nós estamos esperando a chuva estiar agora, porque não adianta mexer com obra com chuva, não dá certo. Mas já nós vamos começar as obras novamente, então não deixe de contribuir e que você possa ser muito próspero para semear mais ainda, né, irmãos? Em nome de Jesus. Uma mão no coração, outra para o alto. Pai, nós te agradecemos por este culto, por esta noite, por tudo que o Senhor falou conosco aqui, meu Deus. Que culto poderoso, meu Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão que enfrentou o temporal nessa tarde, mas esteve na tua casa para participar dessa ceia. E nós, ó Deus, agradecemos a Ti por mais esse dia que amanheceu sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, nos livra do mal, repreenda qualquer ação do inimigo e que a Tua mão poderosa ela esteja estendida sobre nós em todo o tempo. Seja uma semana de conquista, de vitória, de sabedoria